como é que eu vou usar as minhas emoções de forma regular? Como que eu vou olhar para o que eu sinto, como eu entendo, sem agredir o outro? A percepção, ela é uma alucinação que o nosso cérebro cria, né? Olha como que isso é sério. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um AlphaCast aqui começando e hoje eu tô aqui com uma dupla, né, muito especial da área da psicologia que vai participar com a gente. Quem tá aqui com a gente hoje é a Érica Landi, que é coordenadora do curso de psicologia da Unialfa. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. E quem tá aqui também é a Daiane Tavares, que é psicóloga especializada em neurociência e comportamento humano e é egressa da Unialfa também, né, Daiane? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma oportunidade única, né, de falar desse tema que eu acho maravilhoso, agradável e dividir um pouquinho com todo mundo. Ah, que legal. E conta pra gente um pouquinho, né? Eu sei que você tem outros livros publicados, né, que você já falou, sim, mas você tá com um livro novo aí no forno, né? Uhum. E conta pra gente um pouquinho de como que surgiu a ideia desse livro, sobre o que ele fala, que é o mundo não é igual para todos, né? Eu acho que aquela história na vida a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, é literalmente o que passou pela minha cabeça, né? Quando eu passei pelo primeiro livro, quando eu vim já estava no sexto, que é esse. E esse sexto, ele foi muito especial porque ele foi fruto da minha experiência com a psicologia, especialmente dentro da sala de aula. Quando eu olho para a minha história, observando os colegas, tentando entender ali a diversidade de comportamentos, como é que eles reagiam diante do mesmo contexto, de formas totalmente opostas, eu me perguntei, a curiosidade bateu, né? Comecei a estudar isso, já que é minha área de atuação mesmo, desenvolvimento humano, e falei, não, eu acho que a gente pode traduzir essa ideia de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem que quando elas entendem, quando elas agem de forma intencional, como isso impacta na relação dela em todos os ambientes, profissional, pessoal, né? Como ela se desenvolve para o mundo. Então, a gente está tentando trazer esse contexto. E essa correlação? Você começou olhando a sala de aula, né? Sim. Mas e como é que você vê isso hoje, por exemplo, nos espaços de trabalho, né? Que é um debate que está muito em alta, né? Essa questão de as mudanças em relação à tecnologia e como a gente trabalha, como a gente lida com o outro, trabalho remoto. Exato. Enfim, como é que você enxerga aí essas diferenças aí? Para mim, isso é uma coisa tão natural, porque, pensa comigo, se eu pensar nos problemas globais, seja problema político, seja cultural, seja nos relacionamentos de forma generalizada, a divergência, a diferença, ela acaba, não vou minimizar, claro, isso, né, nem reduzir a uma coisa tão simplista, mas ela acaba sendo um ponto de partida para o outro não conseguir interpretar bem o mundo, porque que ele vê o mundo daquela forma, porque que a construção de vida dele, de história, levou ele a pensar de determinada maneira, a seguir uma determinada linha de pensamento. E hoje a gente vê, você falou de tecnologia, de inteligência artificial, isso está impactando de forma ainda mais direta, porque as pessoas também estão perdendo a autenticidade nesse universo. O universo digital, apesar de trazer proximidades, ele distanciou o ser humano do conhecimento de si mesmo e do outro. Então, o livro, o mundo ele não é igual para todo mundo. Eu acho que ele diminui um pouco essa esteira, sabe? Esse caminho, onde a pessoa ela pode olhar para si mesma sem criticar, sem julgamento, sem prejuízo ao outro e falar, como é que foi que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Como é que eu posso mudar isso? E tirar aquela máscara da verdade absoluta e, olha, eu acho que eu posso refletir melhor sobre isso de uma maneira mais direcionada, mais flexível para... Agora eu estava até falando com a Érica, né, Érica? Os nossos vieses cognitivos. Como que os sentidos, o meu senso perceptório, né, a minha sensibilidade foi trazendo esse registro de informações a ponto de... Não quero mudar isso, é assim, ponto final. Como é que eu olho isso com um aspecto mais mediano, mais tranquilo? Falo, olha, essa é a minha história. Eu não posso medir todo mundo por essa mesma régua, por esse mesmo padrão.
ou eu vou causar sofrimento para mim, para as minhas relações ou para o outro. Porque ou vou me tornar incompreendida ou o outro não vai ser compreendido por mim. E essa questão de empatia, né? Assim, a gente pensar o outro, a alteridade. Na comunicação, né? O que vem da comunicação, a gente trabalha muito esse aspecto, né? E de tentar se colocar no lugar do outro, né, em algumas situações, porque eu vou precisar ter essa empatia, esse olhar lá para entender como é que justamente o outro sente, entender que as experiências do outro são diferentes das minhas. Como é que você enxerga hoje, nesse contexto, esse senso de empatia no ser humano? Será que a gente está cultivando isso na medida necessária? Muito pouco, né? Se nós olharmos para o mundo de uma forma geral, nós somos treinados para o individualismo. Eu sou assim, que me aceitem. Se você chegar no trabalho hoje, eu falo isso muito nas palestras por onde eu passo. As pessoas são treinadas para chegar e falar assim: você está com problema? O problema é seu. Eu não sou obrigada a olhar para sua cara ruim aqui. Você tem que chegar aqui bem. Você tem que saber lidar bem. Então, nós somos treinados para isso. Só que, quando eu dou oportunidade, vou voltar lá no aspecto cognitivo. Bom, o que eu recebi de informação? Como que o meu cérebro registrou essa informação? Como que ela virou uma interpretação que ela atua ali, ela sai em forma de comportamento? Isso tudo diz muito sobre a forma como eu aprendi a ver, como a leitura que eu faço e por que ela destoa tanto da outra pessoa. Quando eu dou a abertura para que isso seja melhor analisado, entra exatamente esse ponto que você falou. Eu não vou ser só empático, melhor empático, né? Eu vou ser mais respeitoso, eu vou ser menos preconceituoso, eu vou olhar o outro com carisma maior, eu vou entender a dor do outro com mais facilidade. Gente, culturalmente, familiarmente, né? Independente da história, do contexto, a gente vai ser capaz de trazer esse campo, essa abertura para as relações. Eu acho que isso hoje que é o importante. Por onde a gente vai, Josiane, a gente vê isso acontecendo com tanta, né, veemência, briga de trânsito. Aqui na própria sala de aula da Unialfa, quantas vezes a gente conversou, olha, gente, uma briga por causa de estacionamento. Eu nunca esqueço de um episódio que uma amiga colocou no grupo uns cachorrinhos para doação e a outra amiga ficou muito chateada com aquilo. Como assim, abandonando? Então, uma coisinha que para um parece pequeno, ato generoso, para outra gigante. Mas de onde que vem essa história? Ela não nasce do nada, assim como o comportamento. Era sobre isso que eu queria falar, né? Trazer essa verdade para trazer essa paz para esse ambiente. Bom, e vindo também desse assunto aí, outras coisas, você já está ligando aí como é que era a sala de aula. Eu queria ouvir na perspectiva de vocês duas sobre inteligência emocional. Como é que vocês enxergam isso justamente no contexto da sala de aula, educacional, mercado de trabalho, as nossas relações mesmo humanas, como você citou aí, né, Daiane? Uhum. Hoje, a impressão que dá é que o ser humano, ele tá pronto para explodir, né? Ele só precisa de o tempo todo, né? Um gatilho, né? Uma coisa, exato, muito pequenininha já é capaz de desencadear uma reação que muitas vezes não tem proporcionalidade com o que realmente está acontecendo. É um olhar. Exatamente. Por que a gente está assim, a importância, né? Porque eu acredito assim, eu não sendo da psicologia, mas eu sempre pensei o seguinte, eu acho que talvez isso nas escolas, né? Desde cedo, a inteligência emocional não é trabalhada da maneira como deveria ser trabalhada, né? No ser humano, na não formação. É só na escola, né? No mundo, não é, Érica? Quando a gente olha para a psicologia, no aspecto geral, eu acho que o aluno de psicologia, ele recebe mais dessa informação. Mas a área de medicina, muito pouco, arquitetura, engenharia, as outras áreas, os campos da ciência, do conhecimento, não é uma ideia que ela vem sendo estudada, trabalhada, impulsionada com o tempo. Na verdade, é uma coisa nova que está chegando, se você pegar pelas pesquisas aí, há menos de 20 anos. E a inteligência emocional fala exatamente disso. Agir emocionalmente de forma inteligente. Ou seja, como é que eu vou usar as minhas emoções de forma regulada? Como que eu vou olhar para o que eu sinto, como eu entendo, sem agredir o outro? Porque tem coisas que vai deixar a Érica desconfortável, vai te deixar desconfortável, pode ser que não me deixe. São tranquilas para mim, fazem parte da minha rotina. E tem outras questões que vão mexer muito comigo, não vai causar nenhum impacto em vocês. Até que nível isso é tolerado? Até que isso é aceitável? Quando, né, isso é aceitável? Por que no mercado de trabalho isso tem tanto aspecto negativo? E aí que eu quero entrar num ponto, assim, até para trazer uma contribuição para o mercado empresarial.
A Unialfa é uma instituição e ela tem suas diretrizes. Então, quando você contrata um funcionário, você espera que o funcionário se adeque às diretrizes ou o contrário? Cada diretriz ela vai servir diferente para um funcionário. Não é. Então, existe uma regra que é para todo mundo, é generalizada. Só que quando a gente entra na empresa, muitas vezes isso não é trabalhado. Aí todo mundo quer agir do seu jeito. Todo mundo quer agir com a sua natureza, todo mundo quer agir com as suas emoções, todo mundo, eu sou mais rápido nisso, você é mais lento, eu sou mais grosseiro nisso, você é mais passivo. Então, acontece? Claro, isso é um fato real, existe, mas a gente tem que entender que essa linearidade dentro do ambiente corporativo, ela tem um porquê. Porque senão vai uns disparados e outros vai ficar para trás. E aí o comprometimento é analisar a performance, que é o que está acontecendo muito hoje. Que um é ruim demais. Sim, sim, exatamente. E na sala de aula, como é que fica isso? Érica, você que está no curso de psicologia, à frente do curso de psicologia, então eu estou imaginando que vocês tem que trabalhar isso, né? Vocês recebem um aluno que muitas vezes tem a mesma formação, né, de outros, assim, ele vem do ensino médio e vocês têm um grande desafio que é formar este profissional para que, né, saiam várias Daianes daqui, saiam pessoas capazes justamente de atuar. Acho que um grande desafio é formar sujeitos protagonistas, né, e que se considerem sujeitos ativos à própria formação. E reconhecendo sempre a diversidade dos atravessamentos históricos, sociais, culturais que constituem a subjetividade, né? Que é o ponto central do livro da Daiane. Inclusive, ela como convidada para o podcast, como uma egressa que produz livros e que teve uma trajetória interessante, participando de inúmeros projetos extra sala de aula. Eu queria que você comentasse, Daiane, sobre a sua própria trajetória nesse posicionamento que reconhece essa diversidade. Essa dica, Érica, na verdade, ela é muito rica, porque ela trouxe 2 pontos. A universidade oferecer esse trajeto, esse caminho, e o aluno entrar por ele. Porque a universidade dá essa passagem, né? Ela nos dá a liberdade de manifestar o que eu sei fazer. Eu lembro que um dos trabalhos que a gente começou a fazer junto, que foi até na revista, a gente estava conversando sobre um tema e a Érica precisava de ajuda em uma coisa. E eu falei, Érica, deixa eu testar, você lembra? Eu falei, deixa eu só testar, se você gostar, a gente segue. Ela nem sabia que eu podia fazer aquilo, né? E normalmente é essa experiência que o aluno também pode dar o primeiro passo. Percebe uma habilidade, percebe uma porta aberta, se ofereça. Não fique esperando a universidade te achar. Às vezes o caminho que a universidade, através da coordenação, oferece, ele vem literalmente como uma porta de iniciativa. Então, esse caminho que a Érica abriu para mim, ela foi me mostrando até capacidades que eu acreditava que eu não tinha. A escrita foi uma delas. Eu já venho de outros cursos superiores, né? Eu passei por outras formações, mas... E é diferente, viu, gente? Escrever artigo científico de escrever um livro. É muito distante, porque o artigo científico, você tem que convencer com base no que a ciência explica, né? Tem que ter fundamentação. O livro também não pode ser uma coisa, voz da sua cabeça. Também tem que ter uma consistência. Mas a diferença é conseguir passar aquilo desse jeito, como uma conversa de café. Você fazer essa conexão com o leitor, no sentido de ele olhar para aquilo e falar, nossa, que legal, dá vontade de continuar lendo. Isso é muito desafiador, porque fala muito da sua autenticidade, da sua liberdade fluente ali com as palavras, né? E eu sempre amei ler, gente. Eu sempre gostei de ir a fundo nos temas. Ainda que não fosse meu campo de atuação, eu acho que a universidade... E a importância do professor, né? O professor, ele é um incentivador, isso, né? Eu ia entrar em sala nesse de aula, ponto, né? Falando, olha como que eu tive professores, a Lohane mesmo, de cognitivo comportamental, foi uma das minhas grandes incentivadoras nesse campo. Egressa do nosso curso. Também, também. Olha só. Hoje é doutoranda em neurociências da Federal do Rio Grande do Sul. Exato. Então, assim, eu tenho uma base muito forte nas duas, porque a Érica também sempre foi meu pilar, assim, sempre gostei de mandar materiais, ela corrigia com a veemência que eu, até hoje eu admiro, né? Muito
muito boa no que ela faz. E os incentivos para ir para outras áreas, pesquisa, extensão, tenta isso, faz de outro jeito. E aqui entra... E assim, Daiane, você tem uma trajetória anterior ao curso de psicologia no mundo dos negócios, né, atuando profissionalmente na área organizacional, e agora como egressa você atua na clínica. Né, e um ponto... Mudei radicalmente. Atua na clínica e assim, um fundamento para uma prática clínica crítica, realmente transformadora, é o fundamento na ciência psicológica, né? Precisa. E eu gostaria de saber, assim, como que você tem incorporado isso que é tão presente no nosso curso, que é o nosso esforço de fato, oferecer uma formação e uma capacitação profissional fundamentada nos princípios da investigação científica, na própria prática psicológica e no próprio fundamento por próprio psicólogo criticar a sua própria prática, né? Estou trazendo essa reflexão porque seu livro ele traz a questão das diversidades e dos atravessamentos que são colocados na constituição psíquica dos sujeitos, mas que também atravessam a própria constituição dos profissionais, Exato. Né? E em alguns momentos essa própria constituição, e aí eu queria te ouvir, né, considerando toda a experiência de investigação científica feita, dos pilares, como que você tem visto e acompanhado isso na sua própria prática profissional. Até porque, Josi, você também é professora, né? Às vezes a gente observa muito o discurso, né, de uma prática profissional desvinculada dos princípios da investigação científica. A né? diferença vem literalmente na resposta, porque quando a gente anda sem esse conhecimento, sem essa fundamentação, gente, isso é tão perceptível, o seu paciente na clínica vai perceber. A gente está falando aqui, né, do corpo acadêmico e da vida profissional. Vamos considerar que eu fui uma aluna mediana, aprendi o que eu quis aprender e não o que a instituição me ofereceu. Eu vou sair dali extremamente insegura. Hoje eu atuo na área de terapias comportamentais. O que eu percebo? Normalmente o profissional, quando ele quer se destacar, ele vai saber falar de qual é salteado, quem foram os fundamentadores da ideia, da ciência, né? Como é que isso transformou a vida clínica para a vida prática? Como que essa ideia está associada a outras abordagens? Porque todas elas estão. Quando a gente olha a ciência de uma forma generalizada, você vê que tudo nasceu de uma filosofia. Ela não veio de uma ciência específica, mas foi exatamente dos métodos científicos que foram reproduzindo o conhecimento, foram testificando que realmente aquele padrão é assim, isso aqui realmente ele acontece com mais consistência, então virou uma teoria mais fundamentada. Tenta levar isso para uma vida clínica sem essa consistência, sem paciente, sem capacidade de escrita, sem habilidade para se apresentar em qualquer outro ramo, para falar desse tema para qualquer pessoa que seja. Então, isso é muito forte. E por que eu gosto da Unialfa? A Unialfa, ela me trouxe essa abertura até para eu escolher. Gestalt, você falou, eu vim da organizacional. A organizacional me dá uma base profissional muito boa, mas eu não queria mais ficar. Eu falei, eu quero mudar desse segmento. Porque eu fiz a transição de carreira sem nenhuma perda financeira. Nenhuma, porque quando eu entrei, por exemplo, terapias comportamentais, eu entrei lendo mais livros do que o professor me pedia. Eu entrei falando mais dos assuntos com quem já estava na área. Eu fiz amizade com outros profissionais que já estavam atuando ali, para que quando eu saísse dali, eu tenho pelo menos 80% de domínio para me deixar segura. E isso vocês me garantiram como instituição. Gestalt, organizacional, terapias comportamentais, psicanálise, não importa a área, existencialismo. Quando eu decidi o que tinha mais conexão comigo, as portas também aqui dentro se abriram para eu me aprofundar. Então, o profissional, nesse sentido, ele vai conseguir fazer isso que eu fiz de uma forma até mais simples. Eu duvido que não tenha outros alunos que sejam capazes de escrever livros aqui.
né? E de onde nasce o incentivo? De nós. Acho que essa mesa aqui já é o suficiente. Que a Daiane está citando, assim, que é uma característica muito do nosso curso, o respeito à diversidade teórica e epistemológica da psicologia enquanto ciência, né? E também como profissão. Então, um esforço de apresentar os principais fundamentos epistemológicos que constituem a ciência psicológica no curso, né? Ao invés de enviesar para uma determinada perspectiva, né? Essa amplitude, acho que é uma característica forte do nosso curso. E a segunda é justamente também apresentar essa diversidade em termos de campo de atuação profissional. Então, essa diversidade de possibilidade de atuação profissional que também se materializa e se concretiza na possibilidade do aluno poder escolher o estágio profissional dele, né? No caso da Daiane, ela optou, né, na época pela clínica comportamental. E que, de alguma forma, é uma diversidade... uma apresentação de uma diversidade da nossa ciência e profissão que também parte do reconhecimento dessa diversidade humana, né, nos atravessamentos que nos constituem enquanto sujeitos, né? Como isso é legal, né, Érica? Porque a gente vê que daqui saíram mesmo profissionais para vários braços da psicologia. Reconhecidos, né, profissionalmente. E o papel, assim, como é que vocês enxergam justamente essa questão do líder? Que a gente já falou aqui um pouquinho, por exemplo, do professor, mas não só o professor enquanto líder em sala de aula, e também as outras lideranças do curso, por exemplo, a coordenação, mas também aí indo para o mercado de trabalho, né, as pessoas ali que são os nossos líderes, né, que vão variar muito de acordo com a organização ali da empresa. Como é que vocês enxergam o papel justamente desse líder para trabalhar justamente as potencialidades desse indivíduo, para trabalhar justamente conseguir extrair o melhor dessa diversidade que a gente tanto fala? Eu volto a dizer, vou reforçar o que a gente falou um pouco. Eu já saí, sou egressa e continuo aqui. Né? Eu estou sempre aqui dando palestras, o pessoal está sempre em contato sobre o meu trabalho, a Érica mesmo acompanha o meu trabalho de outros profissionais de perto, então não tem como a porta estar fechada. É o pré, o durante, né, e o pós-venda. A gente tem nosso curso já tem mais de 15 anos, então nosso curso tem uma articulação com diferentes setores sociais. E muitos hoje, né, após tantos anos formando profissionais, hoje a gente, né, grande parte das articulações que o nosso curso tem são de líderes que foram nossos egressos, né? Legal. Então, hoje, antigos egressos hoje são líderes de diferentes serviços da psicologia, não só, né, em diversas áreas, que acabam mantendo uma conexão viva e fluida com o nosso curso, viabilizando aberturas de campos profissionais. Em última instância, né, um corpo docente também constituído por uma porcentagem significativa de egressos do nosso curso, né? Além daqueles que estiveram, não estão mais e que seguiram também uma continuidade de trajetória de formação profissional. Nosso curso ele é muito aberto, Josi, nessa manutenção dos vínculos, né? Não só com Daiane, mas com tantos outros egressos que estão nos diferentes segmentos sociais. Que em termos práticos, viabilizado, eu entendo hoje, no curso de psicologia. Estou trazendo um pouco para a reflexão do curso aqui, porque eu tô numa fala aqui como coordenadora do curso, né? Não estou numa fala aqui profissional, porque hoje a entrevistada é a Daiane, em termos de profissional, mas em números de oportunidades de projetos de estágio e extensão extracurriculares que o curso implementa. Né? Mas essa fala sua, desculpa, Érica, te interromper, ela é muito justa e ela é muito necessária até para incentivar outros alunos. Porque é exatamente isso. Uma coisa é o obrigatório, né? Uma coisa são as disciplinas obrigatórias, né, que são obrigadas a cumprir. Outra coisa é a diversidade de opções não obrigatórias que a gente também oferece, mas que poucos participam, sabe? Então, sim, eu acho que é disso que a gente está dizendo quando a gente traz uma egressa do nosso curso como a Daiane, essa diferença, sabe, das oportunidades que foram também concedidas a todos de atividades extra profissionais, como os alunos de publicidade que participam aqui da AlphaCast enquanto projeto de extensão do curso de Publicidade e Propaganda, né? Nós também temos um curso de psicologia várias. Infelizmente, uma adesão bastante baixa, inclusive para algumas do nosso curso, tendo professores aí de outras instituições fora do estado. Então, assim, são oportunidades dadas, mas que nem sempre
nem sempre aproveitadas, né? E aí, é nisso que eu acho que toca muito o que eu estava comentando no início, né? A questão do protagonismo. Sim. A questão do desafio de formar profissionais que entendam a própria responsabilidade no processo formativo. Porque quando eu olho para a minha responsabilidade, a culpa não é do professor que eu não gosto, não é da disciplina que eu não tenho uma afinidade. Eu ia completar isso agora. Né? Chama a responsabilidade da própria formação para si. Sentar nessa cadeira aqui não é uma escolha. Alguém colocou a Daiane lá porque ela era favorita. Não foi assim que aconteceu. Eu acredito que esse espaço esteja aberto para todos que queiram. Eu acho que o incentivo que a gente quer deixar aqui é exatamente esse. Qual o papel que você está aplicando na sua vida acadêmica? Você está confiando só na entrega do professor, que já é uma entrega maravilhosa, ou você quer se destacar, se protagonizando com o que você pode fazer a mais? E isso não vale só para o ambiente acadêmico. Gente, isso é para o mundo. No casamento, na minha relação com pai e filho, nós vamos nos dar melhor quando a gente supera expectativas, né? No ambiente corporativo. Então, essa verdade, ela tem que ficar clara aqui, que esse mesmo lugar que eu sento hoje pode estar sentado e ser substituído por vários outros alunos. Talvez ouvindo esse depoimento, talvez se inspirando com a minha experiência, que pode ser de longe a dele melhor ou maior do que a minha, né? Então, a gente quer deixar essa motivação. E aí, eu até volto para a percepção. Como é que a pessoa está se percebendo nesse meio acadêmico, né? Eu sou pequeno, eu sou frágil, não dou conta de falar, eu nunca vou... Porque já me falaram isso. Daiane, você se comunica muito bem. Você tem uma habilidade de falar muito rápido, pensar rápido. Eu falei, mas não nasci assim. Isso foi desenvolvido, foi treinamento. Eu me esforço para escrever meus livros. Vocês podem olhar nas referências no final, tem mais de 100 leituras. Então, assim, não é uma coisa que sai assim, né? Não é de qualquer jeito. Tem um esforço, né, envolvido aí. Eu lembrei de um exemplo que a Daiane participou ao longo da formação, que nós tivemos a produção de um livro. Onde... Gestão de pessoas. Sim, que a gente compilou os melhores trabalhos executados relacionados a processos de diagnóstico e propostas de intervenção de gestão estratégica de pessoas em organizações de diferentes contextos, né? É um projeto que nós temos no curso, feito na disciplina de gestão de pessoas e que tem uma total articulação social com diferentes organizações. Então, a gente entrega um projeto mesmo de intervenção estratégica para essas empresas e nós selecionamos os melhores trabalhos que precisariam de uma revisão para a compilação final do livro. Muitos alunos rejeitaram participar, porque não tiveram a intenção de revisar, né? Então, assim, na época, lembrei agora da Daiane, porque ela ajudou na elaboração da capa, dessa questão artística, da diagramação do material, e também aproveitou acompanhado, né, a própria editoração desse material, entende? Então, assim, era algo obrigatório? Não, então acho que é muito disso que a gente, enquanto professor, eu acho que enquanto universidade, assim, uma oportunidade dada, mas muitas vezes recusada, né? Isso. E, por outro lado, um movimento muito de repente, assim, estou falando enquanto coordenadora de curso, a importância do nosso curso acolher a diversidade da psicologia enquanto ciência e profissão, mas muitas vezes justamente essa diversidade ela é tida como uma crítica, né? Um eixo problemático, por exemplo, de não me identifico com tal abordagem, não me identifico com tal disciplina, não me identifico com tal proposta metodológica, me recuso a fazer. Então, acho que um movimento muito da maturidade profissional, da maturidade do sujeito, é a gente também se questionar, né? Eu acho que assim, faz parte, né, da nossa formação enquanto sujeitos, enquanto profissionais, a gente se questionar o nosso lugar, né? Nosso lugar de aluno, num contexto em que a gente está podendo receber e aprender sobre essa diversidade, algo aqui que a Daiane comentou, a gente simplesmente, de repente, não, já tem uma identificação, não vou me identificar tanto. Sendo que, na nossa formação, nosso intuito é explorar, né? Explorar essa diversidade para, então, tomar decisões que sejam mais conscientes. Sempre numa perspectiva crítica,
de própria responsabilização. E é né? engraçado a sua fala, que você fala do questionamento, que é, na verdade, a base do livro, né? Da percepção. O mundo não chega igual para todos. Se eu não faço esse questionamento, eu não faço essa pausa para questionar por que eu penso assim, por que eu sou assim, por que eu levo assim, por que eu recebo assim, não tem esse amadurecimento, né? Então, você olha para o aluno dentro da sala de aula, a oportunidade de desenvolver um pensamento crítico é ignorado. Esse trabalho, você falando dele, eu lembrei, não era só dificuldade de revisar, eu não quero melhorar meu trabalho. Tendo a oportunidade de entregar mais, de aprender mais, foi rejeitado, né? Uma oportunidade única. Isso, porque assim, o curso ofereceu, eu particularmente revisei todos os trabalhos, oportunizando ali a oportunidade de crescimento. Não se tratava da crítica do trabalho, mas identificação de aperfeiçoamento do próprio projeto, da própria escrita científica, que foi recusada por muitos, né? E assim, o que isso significa, né? Assim, não querer, de repente... não querer aperfeiçoar, né? Quer dizer, meu trabalho não fica estagnado ali, né? Assim, tá satisfeito com, às vezes, um nível de... A gente pode chegar até a falar assim, talvez de mediocridade, né? Ou tudo mediano já cumpri ali, o obrigatório, que é a disciplina, tirei a minha nota, já fui aprovado na disciplina e tá suficiente. E eu observo, eu não sei se na publicidade é assim, mas na psicologia que tem essa diversidade, a Daiane comenta muito o livro, né? Dos vieses, enfim, de interpretações. Às vezes, já uma identificação, uma escolha no início do curso, onde é o momento da gente pensar e explorar já alguns posicionamentos, né, de recusa, não quero me dedicar nessa disciplina, porque não é o que eu quero, não quero trabalhar com rádio, quero trabalhar com TV, então não vou me dedicar. Infelizmente, isso tem uma repercussão, eu acho que na formação, né? Nenhuma pós-graduação vai suprir lacunas da própria formação. Eu acho que os desafios da formação são vários. Na própria publicidade, eu costumo falar para os alunos assim... Por exemplo, na parte de criação, né? Eu falo, olha, gente, cuidado para vocês não se apaixonarem pelas primeiras ideias. Exatamente. Porque a gente, às vezes, pensa numa coisa e acha que é o melhor que vai ser. Eu falo, tem tanta coisa que talvez você podia aprimorar, pensar, e aí você se fecha, porque você já acha que tá E até porque perfeito. No caminho pode ser que você precise dessas outras pernas, desses outros braços, Exato. para você alavancar e chegar até onde você queria. Isso. Quando a Érica fala do livro, gente, eu acho tão interessante, porque pensa comigo, eu sou um aluno, eu tinha dificuldade na escrita. Poxa, mas eu dediquei um capítulo inteiro, parece lá meu livro. Aparece meu nome no livro, olha que relevante. Inclusive, é um material que está aí para consulta de muitos outros campos de pesquisa, de estudo. Aí a pessoa pegar o capítulo e falar, gente, olha que legal, foi fulano, ciclano, beltrano que escreveu. Talvez eu não dou conta de escrever um livro inteiro ainda, mas comece pelo caminho curto, escrevendo um capítulo. Né? Outras iniciativas, né? Também voltadas aí em carreiras de egressos, né? Vários trabalhos, por exemplo, realizados no âmbito das disciplinas de psicologia organizacional, que envolvem pesquisa e projeto de intervenção. Um grupo de alunos, né, submeteu para congresso científico, foi aceito, apresentaram. Você vê, um trabalho de uma disciplina processual, feito no âmbito da disciplina, algumas posturas, né? Professora, você corrige os resumos para a gente submeter? Claro, corrijo, né? Submeteram, foram apresentar. Alguns tiveram, por exemplo, eu me lembro que esse grupo especificamente foi para João Pessoa e alguns estavam conhecendo o mar pela primeira vez. Na oportunidade de ir para um congresso, assim, apresentando um trabalho científico feito numa disciplina do curso, que, ao invés de ficar engavetada e tida como uma disciplina, como algo estanque, tiveram a oportunidade de levar para outras cidades. Então, eu acho esse movimento, assim, que é da formação, mas é da vida, é do pesquisador, que é essa nossa postura de não estou pronto, né? Não reduziu aquilo a uma obrigação da instituição, né? Isso. Eu acho que isso é o mais bonito, acho que da vida, né? Essa abertura para a gente querer explorar, né, a vida, as diversidades que a instituição oferece. E outras, nossas limitações mesmo. As nossas próprias limitações. E puxando aí pra gente já, a gente tá caminhando aqui pro fechamento, mas eu queria fazer uma pergunta, inclusive, porque vocês estão falando já muito disso, assim, né? Na perspectiva de vocês duas, que tem toda essa bagagem na psicologia. Como é que nós, todos nós, podemos ser aprendizes melhores?
Eu acho que tem muitos caminhos. E eu não tenho como fugir da percepção. Olha, a gente coloca a percepção, o maior fator, Kahneman fala sobre isso, né? Que os viés cognitivos são nossos maiores vilões. A forma como eu recebo a informação e eu traduzo aquilo num significado intocável, né? Mas tem um outro autor, o Steele, esqueci agora, Hill, gente, fugiu o sobrenome dele. A Sete, aqui, ó, já deixei anotado. Ele é um neurocientista que ele fala que a percepção, ela é uma alucinação que o nosso cérebro cria, né? Olha como que isso é sério. A gente veio de uma experiência que se eu não me abrir para os meus limites, para vou ver de novo, quero aprender mais, eu não vou conseguir ver o novo. A palavra é um novo para a gente sair desse ambiente de não posso avançar no aprendizado. Só para você entender um pouco por que isso se tornou tão importante para mim, quando eu fui entender melhor a percepção, eu acabei entrando em 3 campos, que era a neuroplasticidade, a neurogênese e a epigenética. E os 3 campos de atuação, eles estão condicionados ao novo. A pessoa se deixar olhar para um outro ambiente, sair daquela lacuna de flexibilidade, não ficar limitado ao que ela já sabe, dar espaço para pensar sobre outros temas, olhar com uma outra ótica. Então, tudo conectado ao novo. Agora você pensa comigo, né, Érica? Se eu não dou esse espaço, que a gente acabou de falar, na sala de aula mesmo, eu só sei até aqui e eu acho que eu consigo só até aqui. E por que eu não tento, então? O tentar, de repente, é o novo que a pessoa precisa. Um novo gen, uma nova experiência, uma nova fala, um novo pensamento, um novo relacionamento. Não vou me aproximar da Érica, né? Eu quero fazer amizade com ela para eu aprender mais. Olha o tanto que isso é bom, né? Se fosse citar uma palavra para ser melhor aprendiz, eu citaria a abertura a fazer perguntas. Eu acho que a dúvida... Questionamentos, né? Eu acho que a nossa abertura a se perguntar e a perguntar. Eu acho que entrar em contato com um material duvidando no sentido de... Quero fazer perguntas para aprender, né, antes de fazer críticas. Eu acho que essa é a postura do cientista, eu acho que essa é a postura de um bom profissional que tem uma posição ética e crítica, né, diante da análise da realidade. A gente tem que estar sempre se questionando e questionando o nosso trabalho, se baseando em princípios da ciência e avaliando os nossos próprios resultados também por esses princípios, sabe? Eu acho que não é partir de concepções prontas, não é partir, né, do que é dado, mas partir da dúvida. Eu acho que a dúvida perdeu um pouco, talvez, de lugar nessa sociedade. Na sociedade contemporânea, eu acho que ninguém está muito interessado nas perguntas, né? Todo mundo tem tantas respostas, mas acho que eu acho que aquelas pessoas, aqueles alunos, aqueles profissionais que ainda mantêm o interesse de aprender a fazer boas perguntas, ainda tem, a gente espera, né, que talvez tenham sensibilidade para justamente reconhecer essa diversidade, sabe? Eu vou até completar a sua fala com uma coisa, só para não estender muito aqui, Josiane, mas olha, a fala da Érica, ela foi tão necessária, tão importante aqui agora, porque você vai olhar as primeiras teorias, ninguém tinha muita certeza de nada, nasceu de curiosidade. Tanto que os primeiros estudos científicos, a gente fala da ética hoje com muita consistência, mas lá atrás a gente sabe que não era assim, né? Não tinha toda essa regulamentação. Tanto que teve muitos processos que ele veio trazer respostas depois, porque iniciaram. Hoje é diferente. Tudo é pautado na ética, tudo é bem organizado. O que falta é literalmente as pessoas se levantarem e falar assim, será que eu posso ser o desenvolvedor de uma nova teoria? O desenvolvedor de uma nova teoria? Por que não? A gente tem tantos alunos inteligentes, tantos acadêmicos curiosos, usa essa curiosidade em seu favor, né? Pega essa curiosidade, levanta dela um ponto, um questionamento que a gente falou aqui e vai atrás de respostas. E eu imagino que essas respostas, como as que eu coloquei nesse livro aqui, elas sejam literalmente as respostas que muitas pessoas estão buscando. Não tenha medo de fazer o questionamento e de ir adiante em relação a isso. Acho que o ponto de partida aqui também é esse, né? Perfeito, perfeito. Aprender a fazer perguntas melhores, né? A ideia.
Eu queria, assim, só terminar, complementar, Josi, assim, a Daiane foi convidada, né, para participar aqui do podcast, para falar do livro, para falar da formação dela, mas eu queria, antes do término, sinalizar um processo de movimento do nosso curso, né, de reflexão contínua que a gente tende a fazer, de reflexão das nossas próprias práticas e de crítica da nossa própria prática, que acabou ocasionando também na construção da implementação de uma nova matriz curricular do curso, né? Acho que isso também nos coloca junto com todo o corpo docente, porque foi uma produção coletiva, nessa perspectiva de se questionar, né, na melhor entrega, no respeito à legislação vigente, no respeito à ética e os princípios, né, que regem a profissão do nosso país. Então, a gente, mais do que, embora o nosso curso já seja um curso bastante maduro na sociedade, que já formou muitos egressos, né, isso não significa que a gente não está em movimento, né. Essa nova matriz, ela foi uma matriz implementada muito de reflexão acerca de novas demandas sociais, profissionais, demandadas pelos psicólogos, né, aos psicólogos na sociedade contemporânea, e que repercutiu aí na inserção e na revisão de projetos de estágio, de projetos de extensão e de próprias disciplinas do curso alinhadas a demandas da profissão, principalmente a atuação profissional em contextos grupais, no âmbito das políticas públicas, que tem sido avaliada como um contexto de maior discrepância entre competências da formação e competências exigidas pelo mercado de trabalho, né? Um segundo eixo de intervenção foi também em aplicação, na viabilização de mais disciplinas voltadas para a produção do conhecimento científico, né? Como prática fundante para a realização de extensão e de estágio. O aumento também de 5% da carga horária total do curso para disciplinas de estágio, que culminou em mais 3 disciplinas apenas para estágio. Capacitando melhor, né, o acadêmico, olha que legal. Sim, contemplando mais, ou seja, ao todo, né, 5 disciplinas de estágio e 7 disciplinas extensionistas que foram revisitadas também pensando em demandas sociais aí que já se iniciam no segundo período do curso. Ou seja, se o mundo está mudando, a psicologia tem que acompanhar essas mudanças, né? Acompanhando as mudanças, eu acho que isso é uma característica. Nós tivemos uma nova legislação em 2023, mas assim, muito mais do que acompanhamento de uma revisão de uma legislação, uma reflexão também dos próprios resultados do ENAD e também das nossas próprias práticas profissionais, que gerou aí uma nova proposta de matriz. Então, acho que... Adequação, né, Érica? Uma adequação, eu acho que, assim, que recebe também essa diversidade que a gente falou tanto. Mas mais do que isso, né, oferecer para os nossos alunos uma formação atualizada, contextualizada, crítica, que também não exclui os nossos projetos extracurriculares ou as possibilidades de utilização das próprias experiências práticas viabilizadas para a própria intervenção profissional. Por exemplo, tem muitos alunos que nessas disciplinas que a gente faz atividades práticas no contexto, os alunos utilizam para a própria implementação na própria empresa, no próprio contexto de trabalho, sabe? Que isso transcende aí a disciplina, então, utilizando projetos que são feitos no curso para a própria construção profissional. Então, a gente... Já fica a dica, né? Abrace todas. Abrace todas, né? Participe, né? Seja ativo, proativo, vou né? usar uma expressão aqui, não é pretensiosa em relação a quem não se vê assim, mas deixa a preguiça de lado, né? Vamos embora agarrar o conhecimento, fazer uso dele para transformar mesmo. A gente escolheu um curso que quer transformar a vida, senão não fazer isso de forma literal. Exatamente. Assumir na né? responsabilidade o compromisso de uma futura, de uma atuação profissional vida, que repercute no outro, né? Então, um compromisso com a própria formação, acho que esse é um desafio, algo que a gente tem focado muito aqui no curso. Que bom. Gente, muito bom receber vocês aqui, Érica, Daiane. Muito bom ouvir sobre a psicologia. É um assunto que é uma área, né? Assim, que apesar de eu não ter conexão acadêmica com ela, mas eu tenho muito interesse, né, em aprender. E acho que você que está aí em casa também deve ter ficado
com mais curiosidade se você não é da área. Inclusive, curte, comenta, compartilha esse episódio aqui, ó, com as pessoas que você sabe que de repente estão pensando, faço psicologia, ou às vezes até, eu conheço muitas pessoas, né, fizeram outros cursos e fizeram a psicologia como um curso adicional posteriormente, né? Inclusive, Josi, eu queria até já colocar aqui para a gente poder convidar, né, num próximo podcast, egressos, né, e professores do curso que atuam em diferentes contextos e campos profissionais da psicologia, para a gente poder mostrar essa diversidade de atuação na área jurídica, na área organizacional, na área escolar, para justamente demonstrar para a população em geral as possibilidades dentro da psicologia, não só para divulgação de carreira. Até porque o ambiente psicológico atinge todas as profissões. Onde tem comportamento humano, né? Então, acho que queria aí já fazer de repente, a gente já pensar num segundo momento, espaço, né, para que a gente possa apresentar essa diversidade. Aqui. O AlphaCast está aqui para isso. Eu vou dar um spoiler, porque o nosso próximo episódio vai ser relacionado à psicologia. Vocês nem estão sabendo, mas é relacionado à psicologia. Eu acredito que talvez seja alguém que vocês conhecem. Olha só, gente, quero agradecer de novo a participação de vocês. Se a gente puder, a gente continuava. Inclusive, as portas estão abertas para vocês se retornarem. Para você que está aí em casa, de novo, né? Compartilha o nosso conteúdo, curte, enfim, comenta. E a gente se vê no próximo AlphaCast. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.